Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, que a gente possa dar início aí à nossa aula de hoje, tá? Nossa aula aí de literatura, trabalhando o teatro renascentista, tá bom? E só lembrando aí para vocês, né, que o teatro renascentista, ele foi produzido durante aí o período do Renascimento, né, que teve início aí na Itália no século XV, diferente do teatro medieval, que possui caráter mais religioso. O teatro renascentista apostou aí no teatro popular, de caráter cômico e burlesco, né, e na exploração de vários temas. Nas 3 próximas aulas, a gente vai continuar a explorar melhor essas peças do teatrólogo e fundador do teatro português, que é Gil Vicente, tá? Sendo assim, na aula de hoje, vamos analisar aí a peça O Alto da Barca do Inferno, tá bom? E vamos viajar um pouquinho aí sobre o que é, né? Discutir um pouco sobre essa obra, Alto da Barca do Inferno. O principal criador aí do teatro português e um dos maiores gênios que a gente pode dizer da dramaturgia mundial apresenta nessa peça um painel crítico da sociedade dessa época, tá? Ele vai fazer uma crítica, ele vai utilizar esses personagens para estar criticando essa sociedade, tá? Na peça Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente coloca vários personagens numa situação limite, tá? Todos estão mortos e chegam aí a um ponto onde há 2 embarcações, tá? Uma é chefiada por um anjo. Em uma dessas embarcações a gente tem o chefe para permitir que as pessoas entrem, né? Um anjo que conduz ao paraíso, e a outra barca é comandada aí por um diabo, tá? E seu companheiro que vai para o inferno. Os personagens se apresentam aí diante do espectador, tá? Com um desfile ao fim do qual cada um terá que enfrentar o seu destino, tá? Então seríamos aí essas pessoas, e que elas vão estar aí sendo julgadas ou pelo anjo ou pelo diabo, tá? Quem vai ao paraíso e quem vai ao inferno devido aos seus atos, seus feitos aqui em vida, tá? Essas personagens, elas não apresentam indivíduos definidos, mas sim tipos sociais, ou seja, não tem características psicológicas, tá? Particulares, e servem como espécie de modelo para exemplificar qual era, segundo Gil Vicente, o comportamento de determinados setores da sociedade da época. Por isso, podem ser denominados como personagens alegóricos, tá? Ou seja, eles vão estar só determinando um público seleto de uma sociedade no geral, tá? Então, a gente vai ter aí que as alegorias, elas são imagens que servem de símbolos a interpretações, como representações de uma situação de um setor social, tá? Nessa peça, por exemplo, a gente vai ter o fidalgo como um pajem, há uma cadeira, que são alegorias para toda a nobreza social de Portugal. O autor se inspirou aí num teatro alegórico medieval, puramente cenográfico, tá? E também nos momos, que são manifestações populares, em que as figuras fantasiadas aí representam os vícios e as virtudes. Os autos eram representações aí comuns da Idade Média, tá? E, em geral, de conteúdo bem satírico ou alegórico, publicado em 1517. O Alto da Barca do Inferno é, de acordo com o autor, com Gil Vicente, um alto da moralidade, que vai falar dessa questão moral social, tá? Dessa época. A gente vai ter aí alguns personagens, ó. A gente tem o anjo, que é o Arrais, ou seja, o navegante da barca celeste, o diabo e seu companheiro, que conduzem a barca infernal, tá? A gente tem o fidalgo, que representa todos os nobres ociosos de Portugal. A gente vai ter também o usineiro, que simboliza o pecado da usura e a classe dos agiotas. A gente tem o parvo, que representa o povo português rude e ignorante, porém bom de coração e temente a Deus.
A gente tem o frade, que representa os maus sacerdotes. Brígida Vaz, que é a alcoviteira, cafetina, que simboliza a degradação moral e a feitiçaria popular. A gente tem aí o judeu, que representa os infiéis, que são alheios à fé cristã. A gente vai ter o corregedor e o procurador, que encarnam a burocracia jurídica da época, tá? A gente tem também o enforcado, que é o símbolo da falta de fé e da perdição. 4 cavaleiros, que representam as cruzadas contra os mouros e a força da fé católica, tá? Então, esses aí são os personagens que estão na peça aí no alto da Barca do Inferno, tá? E o enredo, o que é que se passa no enredo, tá? A gente vai entender que o fidalgo é o primeiro a se aproximar dos barcos, tá? Daqueles 2 barcos, onde tem a ida para o paraíso ou para o inferno, tá? Então, o fidalgo, ele se aproxima aí dos barcos acompanhado de um pajem e de uma cadeira, símbolo de sua pertença aí à nobreza, né? Então, o fidalgo dirige primeiramente a Barca do Inferno, ainda sem conhecer seu capitão. Aí, quando enfim o diabo se apresenta para ele, o fidalgo recusa-se a entrar, tá? No barco infernal, alegando que se salvaria por deixar na outra vida quem rezasse por ele. E o diabo responde-lhe com bastante ironia, né? E diz: quem reze sempre por ti, e tu vivestes a teu prazer, cuidando cargo a ser, encontrar abrigo, salvação, por que rezam lá por ti? Embarca, que é a vez de ir à derradeira final. Mandai meter a cadeira, que assim passou o vosso pai. Então, o diabo aí, ele caçoa, né, do fidalgo, porque ele se acha que as pessoas vão estar aqui orando por ele e que ele cometeu muitas injustiças, né? Nesse trecho é possível a gente perceber a fineza da ironia do diabo com o personagem pelo qual fala muitas vezes a voz do autor. E observe, por exemplo, que o diabo aí muda o pronome de tratamento de tu para vós, né, no verso. Embarca ou embarcai, colocando em dúvida a nobreza de seu interlocutor. No último verso do trecho, o diabo ofende a linhagem do fidalgo, dizendo que o pai do personagem também teria como destino a danação. O fidalgo caminha-se, então, para a Barca do Paraíso, no qual é duramente reprimido pelo arraio do céu. O anjo que acusa de tirania e o manda de volta para a Barca do Inferno, para a qual se encaminha resignadamente. O onzeiro, que é o agiota, carrega uma bolsa, símbolo da sua ganância. Assim como o fidalgo e os demais personagens, ele acredita erroneamente em sua salvação. Após travar diálogo com o diabo, encaminha-se para o batel celeste, no qual é repelido e obrigado a retornar ao seu destino, ou seja, o inferno. Esse triplo movimento da Barca do Inferno, Barca do Céu e Barca do Inferno é seguido pela maioria dos personagens, tá? Por isso a peça apresenta uma estrutura esquemática que se disfarça pela inclusão da figura do parvo, personagem que representa o povo e é colocado assimetricamente aí entre os condenados. O parvo, por ser tolo e inocente, não é condenado, embora utilize uma linguagem chula, tá? E muitas vezes ofensiva. Ele dirige-se ao diabo dessa forma. Furta cebolas, excomungado das igrejas, burela, cornudo, sejas, diminutivo de burra, zombaria, esparela, toma o pão que te caiu, a mulher que te fugiu, peraílha da madeira, né? Ele diz ainda, ratinho de esteira, trabalhador do campo, o demo que te pariu. Então, o parvo segue-se aí, o sapateiro que leva consigo ferramentas, símbolos do seu ofício e de sua maneira de ganhar dinheiro com a necessidade alheia. Ele espera salvar-se por ter confessado seus pecados e comungado antes de morrer. O diabo, porém, o condena por sua hipocrisia
que o leva a roubar seus clientes logo depois aí de assistir às missas. A gente também tem outro personagem que chega para essas barcas, que vai ser o frade. Ele carrega aí armas de combate, né? Um capacete, uma espada, um amante. Florença, um dos personagens mais ridicularizados do alto, ele baila o tordião, que é a dança cortesã, e das aulas de esgrima diante do diabo. O que o frade acredita que as graças e a sua condição por ele ser um sacerdote encontrará a salvação. Após ser ironizado aí pelo diabo e pelo parvo, o padre segue o caminho dos demais danados, né? Então, a gente vai ver aí que a Brisa Vaz, que é a alcoviteira, né, dona do prostíbulo, e carrega vários apetrechos, ímãs, postiços, peças de encantar os homens, artigos de feitiçaria. O que indica que Gil Vicente condenava crendices e superstições populares, tá? Seu destino é a perdição. Ela ainda vai argumentar, ela ainda tenta se salvar, mas é em vão. Que salvou as meninas da Santa Úrsula, utilizando a linguagem vulgar, chamou o anjo de barraqueiro, humanos nos olhos. O judeu aparece acompanhado aí de um bode, né? Que vai ser outro personagem que chega aí, que é o judeu. E por não seguir a fé cristã, não